Mais Natureza está no ar e te convida para conhecer um grande e inovador projeto de preservação ambiental. Sejam bem-vindos ao mundo das fazendas sustentáveis. Aqui, o cuidado com os animais silvestres e a proteção da vegetação nativa se transformam em serviços ecossistêmicos voltados ao universo corporativo. É um novo conceito que está ganhando força e importância no mundo todo. Vamos conhecer cada pedacinho deste lugar e você vem junto. Bora! O Mais Natureza está na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná, em uma área com mais de 4.600 hectares, onde 80% da vegetação nativa estão preservados. Foram cerca de 7 horas de viagem para chegar até aqui. No programa de hoje, vamos para Itaquiraí. O nome do município tem origem indígena, significa Rio da Pedra Dormente. O trajeto mais conhecido para esse destino é pela BR-163, uma rodovia com mais de 3.500 quilômetros que corta o Brasil de norte a sul. Mas a nossa equipe se aventurou em um novo caminho. Saímos de Campo Grande pela BR-163. A partir de Nova Alvorada do Sul, pegamos a BR-267. Logo à frente, a MS-145. A gente está passando agora por uma região que é conhecida pelo tráfico do papagaio verdadeiro. Inclusive, a gente já falou sobre isso em um dos episódios do Mais Natureza. Esse território também é marcado pela presença da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil. Agora estamos passando por Naviraí. Temos mais ou menos 1 hora de carro até o nosso destino final. Nós estamos numa propriedade rural de 4.654 hectares, no município de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. É uma zona de amortecimento do Parque Nacional da Ilha Grande, que é uma zona de confluência de 3 biomas muito importantes, que é o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Esta é uma fazenda voltada para a sustentabilidade ambiental a partir da geração de créditos de carbono, que são usados para neutralizar a emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono. O tema é de interesse mundial e também bastante complexo. Por isso, ao longo deste e do próximo programa, vamos explicar direitinho como tudo funciona. Por enquanto, é importante saber que todo esse trabalho voltado para combater as mudanças climáticas é ainda mais valorizado por projetos de preservação do meio ambiente. Aqui a gente desenvolve várias atividades ambientais, onde a gente presta 30 serviços ecossistêmicos, como polinização, sequestro de carbono, biodiversidade. E para potencializar esses serviços ecossistêmicos, a gente desenvolve algumas atividades específicas, como o banco de germoplasma, onde é o nosso viveiro de mudas. Temos o criatório conservacionista, o mantenedouro conservacionista, onde a gente recebe animais pegos de tráfico, maus tratos, Tudo isso dentro de um complexo onde a gente recebe as empresas participantes e também alunos, estudantes, grupos de entidades sociais, onde podem visitar a propriedade, conhecer as instalações. O Mais Natureza vai ficar por aqui pelos próximos dias. Vamos ver de perto como é realizado esse cuidado com a fauna e flora da região. Uma fazenda voltada para a sustentabilidade não era o projeto inicial do empresário Marco Mamana. No começo, a propriedade era voltada para a pecuária. Só tinha 600 hectares de pasto, o resto era tudo vegetação nativa. Então tinha o bioma de Mata Atlântica,
Cerrado, Pantanal, tinha tudo no mesmo lugar. Ela era tremendamente plana, ela tem 13 quilômetros beirando o Rio Paraná, tem mais 4 quilômetros do Rio Amambai e alguns quilômetros do Rio Maracaí. E eu acabei adquirindo. E aí quando eu vim para cá, cheio de ideia e tal, começou, não, vamos desmatar, porque é 20% só que tem que deixar de reserva e tal. Eu falei, não, eu acho melhor a gente deixar quieto. Se essa propriedade tem tanta reserva, eu acho que ela vai, no futuro ela vai ser mais interessante do que eu tentar desmatar e plantar. Como aqui era um porto, o pessoal das polícias ambiental, Polícia Civil, Polícia Federal, eles iam com os barcos deles aqui para fazer uma auditoria no rio, para ver se havia alguma coisa errada e tal. Começou que o pessoal começou a trazer, por exemplo, prendeu 28 filhotinhos de papagaio. Deixa aqui, cuida aí, que depois, a semana que vem, a gente vai levar para Campo Grande. Só que esses animais que vinham, que eram para ir pro CRAS em Campo Grande, acabavam ficando aqui. Hoje, a estrutura de cuidado com os animais tem espaços destinados para atendimento, tratamento, reprodução e soltura de espécies em risco de extinção. O mantenedouro foi uma necessidade que nós tivemos. Inicialmente nós éramos a área de soltura. Alguns animais que eram soltos não conseguiam se adaptar na natureza, tivemos que resgatar. Aí começamos então o mantenedouro. Um mantenedouro de fauna é um empreendimento sem fins lucrativos que cria e mantém animais silvestres em cativeiro. Por lei, não pode reproduzir, expor nem transferir a posse. O funcionamento precisa ser autorizado por um órgão ambiental. O criadouro conservacionista foi sugestão do pessoal lá da Itaipu, do Refúgio dos Animais. Já que a gente tem o mantenedouro, por que não um criadouro com algumas espécies que estão em risco de extinção? O criadouro conservacionista de fauna está vinculado a um plano de manejo para criar, recriar, reproduzir e manter em cativeiro espécies silvestres nativas. Esse modelo é ligado a programas de conservação e educação ambiental. Os animais não podem ser expostos nem vendidos. Também é um empreendimento sem fins lucrativos e o funcionamento depende de autorização do órgão ambiental. Temos os recintos menores, onde alguns animais ficam em manutenção e recuperação. Esses, por exemplo, aqui é o Chico. Foi encontrado por popular com o braço fraturado, provavelmente uma paulada com fratura exposta. O Chico foi recebido na fazenda e levado a uma universidade da região, onde recebeu atendimento e teve um dos membros amputados. Ele não tem o braço esquerdo. É o braço esquerdo. Então esse, por exemplo, é um que não pode ser realocado na natureza, que ele não vai conseguir se adaptar. Há quanto tempo ele está aqui? Ele está aqui há uns 5 anos. O caso do Chico é excepcional. Nós não recebemos animais sem ser vindo pela PMA ou pelo CRAS, né? Centro de Reabilitação de Animal Silvestre. Mas foi uma emergência. Vista a emergência, nós atendemos, né? Chico também é uma exceção no nome. Recebeu essa identificação carinhosa porque vai passar toda a vida aqui. Mas os animais que podem voltar à natureza não são nomeados. O processo de humanização deve ser o menor possível, para que eles consigam se readaptar ao ambiente silvestre. A maioria dos animais que chegam aqui são de tráfico, maus tratos ou atropelamento, todos recebidos, maioria pela Polícia Militar Ambiental, né? Principalmente aves, papagaio, tucano, maioria psitacídeos, né? E algumas onças, alguns outros animais que a gente recupera e solta. Outros animais são encaminhados pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande, de quem a fazenda é parceira para atendimento emergencial e área de soltura. Este casal de araras azuis veio do CRAS. A fêmea teve a asa fraturada e não consegue mais voar. Ela não volta para a natureza.
Como a espécie é monogâmica, o macho foi mantido no recinto para o bem-estar das duas aves. Tudo orientado e acompanhado pelo CRAS. Desde a alimentação até a manipulação com os animais, o destino dos animais. Então, fica sob supervisão do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Todas as nossas atividades, desde o começo, sempre foram linkadas com ele. Inicialmente, quem era o órgão fiscalizador e licenciador era o IBAMA. E hoje nós temos junto ao IMASUL, que é o órgão responsável dentro do Mato Grosso do Sul. Nos dias em que o Mais Natureza gravou este programa, havia cerca de 120 animais silvestres na fazenda. A estrutura tem 32 recintos. Eram recintos de pecuária, de animais elite, de cocheira, de exposição, e que nós fizemos toda uma adaptação para receber esses animais. E esse recinto grande aqui? Esse recinto grande, Tainá, foi desenvolvido para fortalecimento e aprendizado de voo, principalmente dos psitacídeos, que são as araras, os papagaios. Aí eles começaram então a desenvolver musculatura, então é um estágio antes da soltura. Esses papagaios ainda vão passar pelo treinamento de voo e devem voltar para a natureza. Eles foram apreendidos no ano passado, ainda filhotes, em uma operação da Polícia Militar Ambiental contra o tráfico de animais silvestres. Os animais do tráfico encontrados na região que vai do município de Dourados até a divisa com o Paraná são trazidos para cá, passam por um período de reabilitação e depois são soltos. Olha só alguns dos papagaios que sobreviveram a este crime tão terrível, voltando para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, a natureza. Quanto tempo um animal fica aqui até ele ser solto na natureza? Vai depender bastante da espécie, de como chegou, da idade que chegou, mas normalmente aqui no mínimo é 1 ano, 1 ano e meio. Por que aqui foi escolhida como uma região para fazer a soltura desses animais? Bom, é uma área muito diferenciada, Nós estamos aqui no entorno do Parque Nacional da Ilha Grande, nós temos o Parque do Ivinhema aqui para cima, é uma área com 4.000 hectares de mata e propícia para a soltura. E assim nós conseguimos essa licença muito especial e não são todas as áreas que conseguem, Mais de 4.700 animais já foram soltos na natureza. A sensação de trabalho concluído é na soltura. A soltura é extremamente gratificante. A gente está entrando agora na sala de manipulação de alimentos e o Gilson vai explicar para a gente o que é feito aqui, né, Gilson? Aqui é onde é preparado o alimento dos animais. Daqui sai toda a alimentação, Aqui, por exemplo, é para os papagaios, arara. E essas carnes? Aqui é para uma coruja da torre. E as frutas aqui nesse caso? Aqui é para cutia. Essa é para o tucano. E aqui os macacos. Eles comem banana, mamão. Os alimentos são comprados e chegam toda quarta-feira no final do dia. As bandejas são colocadas nos recintos, geralmente às 10 horas da manhã e retiradas às 4 horas da tarde. Dia a dia aqui é uma rotina, entendeu? Chega de manhã, prepara o trato, faz a limpeza e observa os animais. O mais importante de tudo é tratar e observar o comportamento dos animais, entendeu? Porque eles, na verdade, nós aqui é a mão e os pés dele, porque nós que levamos alimento para eles, E a mesma hora que o animal tá bom, daqui a pouquinho ele já tá ruim. Então você tem que observar. Vamos supor, o animal aqui na natureza é uma coisa, fechado é outra, entendeu? Vamos supor, ele se alimenta e daqui tá fechado.
Pode ser que venha dar um estufamento, venha passar mal o animal e você tem que prestar atenção nisso aí. E esse daqui é para quê? Isso aqui é a alimentação das antas. Nós vamos tratar delas agora. Aqui dentro vai milho, ração de cavalo, cenoura, beterraba, batata doce. Eu tô até um pouco impressionada porque eu nunca tinha visto tantas antas juntas assim. E essa área onde elas ficam tem 24.000 metros quadrados. Outra gigante da nossa fauna que está com fome é a onça-pintada. Confesso que mesmo com toda a estrutura de segurança, ver o Gilson entrar no recinto do maior felino das Américas me arrepiou. Ele deixa alguns peixes vivos na piscina. A onça pintada, fechei ela para dentro, coloquei o peixe, né? Aí agora a hora que nós for tratar, você só abre a porteira e ela faz o serviço. Este macho foi enviado pelo Instituto Onça Pintada, que fica em Goiás. O nome dele é Xamã. Veio fazer parte de um novo projeto do criadouro, a reprodução de onças pintadas para a preservação da espécie. O próximo passo é conseguir uma fêmea. Nessa parte já ficam os recintos principalmente de onças, né, Luiz? Aqui a gente tem aqui acomodado 6 onças pardas, uma onça pintada. Nossos recintos aqui têm no mínimo 100 metros quadrados, todos eles com área de terra, área de vegetação, uma piscina para banho, para beber água. A gente solta também peixes para eles fazerem a captura. Então foi bastante pensado no conforto animal. Deste recinto, um pouco isolado das pessoas e dos outros animais, está uma das maiores aves de rapina do mundo. Então aqui é um recinto especial das arpias. O objetivo é a reprodução. Para isso elas têm que ficar o máximo possível isoladas de movimento, de visitas. E esse então foi o intuito da gente fechar 3 partes e deixar só a visão do mato para elas. A imponência da arpia é inquestionável. Também chamada de gavião real, esta ave pode ser encontrada do México até a Argentina. No Brasil, principalmente em florestas isoladas da Amazônia e Mata Atlântica, mas está classificada como vulnerável à extinção. A espécie é sensível às alterações no habitat natural e o principal predador é o ser humano, por causa do desmatamento e da caça. E aqui tem um casal. Tem um casal, esse casal foi cedido para a gente pela Itaipu Binacional, né? A reprodução de arpias aqui no recinto faz parte de um convênio com o Refúgio Ecológico da Itaipu Binacional para a conservação da espécie. Nós vamos observar o macho agora, ele que dentro da natureza, né? No instinto deles é que faz o ninho para a reprodução. É uma forma de atrair a fêmea? É uma forma de atrair a fêmea. E ali está trabalhando o ninho, ó. Ali? Isso. Ele está montando o ninho, ele pega os galinhos no chão e vai montando. Aí se tiver de acordo com a vontade dela, acontece. Acontece o acasalamento. Exigente. Exigente.
E ela tá escondida? Ela está escondida. Como que foi a construção desse viveiro específico para elas? Esse viveiro nós começamos uma conversa com Itaipu, houve uma proposta de ceder para a gente esse casal e a gente se preparou aí durante 6 anos esperando que acontecesse. Esse ínterim, né, eles tiveram que fazer a apadrinhação, né, que é demorada, um aceitar o outro, até que realmente houvesse a formação desse casal para a gente pudesse receber. Esse casal chegou aqui há 2 anos, né? Então em fase de adaptação ainda no recinto. Ele é muito delicado, ele é demorado, é assim mesmo, tem que ter paciência. Paciência eu não sei, mas tivemos muita sorte, porque durante a nossa entrevista, a fêmea resolveu aparecer. Olha lá, ela A fêmea. chegou aqui. Ela é enorme. A fêmea ela é o dobro do macho. Quando chegaram, a fêmea estava com 8 quilos e o macho com 4. E eles cresceram? Chegaram a Eles estão evoluindo mais, criaram mais score corporal, ela deve estar aí com uns quase 9 quilos hoje. Ela fica prestando bastante atenção, né, no nosso movimento. E aí a gente tem que observar o tamanho da garra dela, é uma garra muito potente, é ela que é a ferramenta de abate. O bico praticamente é só para se alimentar. E quando ela abre as asas? A abertura, ela com a asa aberta, dá uns 2 metros de comprimento. Olha o tamanho. É linda, né? Linda. A gente está aqui observando o macho. Ele está no ninho, montando ali a estrutura. E tem uma câmera também que fica em cima dele, que dá para ver certinho o que ele fica fazendo por ali. A intenção da câmera é monitorar esses animais e, em especial, uma que fica em cima do ninho, que é para justamente monitorar esse movimento dele, se ele está trabalhando, se ele não está. É um acompanhamento nosso aqui e passando para o pessoal lá de Itaipu como é que ele está evoluindo. Aqui, todos os recintos dos animais silvestres têm câmeras com transmissão ao vivo pela internet. É quase um BBB da nossa fauna. O que precisa ter no recinto para que a arpia fique acomodada? Olha, o principal é o isolamento para fins de reprodução, né? É o isolamento e deixar essa vegetação crescer para que ele se sinta no meio de uma floresta realmente. É a ambientação deles natural, né? Realmente é uma ave que chama muito a atenção. O pessoal da nossa equipe aqui da TV, estamos impressionados, até o pessoal da fazenda que já está acostumado para ver esse animal, para ver essa beleza da natureza. Quanto tempo vocês esperam que possa acontecer essa reprodução? A expectativa nossa é que esse ano. O macho está trabalhando bastante na produção do ninho, né? Então eu acho que esse ano a gente vai ter uma grata satisfação. Todos os episódios do Mais Natureza estão lá no Globoplay. O programa de hoje fica por aqui. Ótimo final de semana. Tchau! Crédito de carbono. Token de biodiversidade. Serviços ecossistêmicos. O programa de hoje mergulha no curioso universo dos investimentos da natureza. Vamos ver como o plantio de árvores em uma propriedade no interior do Brasil pode compensar a emissão de gases poluentes em outras partes do país. E o trabalho voltado à reprodução de espécies nativas da nossa flora para reforço ambiental. Vamos entender tudo isso juntos agora, no Mais Natureza. O Mais Natureza está no município de Itaquiraí, na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná. Viemos conhecer esta propriedade rural que tem 4.000 hectares de área preservada
e oferece serviços ecossistêmicos a empresas que compram créditos de carbono. No primeiro episódio, mostramos um deles, o cuidado com espécies silvestres que vivem no criadouro e mantenedouro conservacionista. Animais vítimas do tráfico, atropelados ou que necessitam de reabilitação são trazidos para cá pela Polícia Militar Ambiental ou pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande. Eles são cuidados, tratados e, quando possível, soltos na natureza. Nos recintos vimos desde animais pequenos, como o macaco prego Chico, que teve o braço esquerdo amputado, até o imponente xamã. Ele aguarda a chegada de uma fêmea para dar início ao novo projeto de reprodução de onças pintadas. Conhecemos também um casal de arpias, que traz esperança para uma espécie ameaçada de extinção. A expectativa é que em breve a família aumente com a chegada de filhotes. A fazenda conservacionista está rodeada pelo Rio Paraná e os afluentes Amambaí e Maracaí, na zona de amortecimento do Parque Nacional da Ilha Grande. Fica numa região marcada pelo encontro de 3 biomas: o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Por isso mesmo, tem uma biodiversidade muito rica de fauna e flora. Quando comprou a área e decidiu não desmatar, sem saber, o empresário Marco Mamana dava o primeiro passo para transformar a propriedade em um inovador empreendimento sustentável. O mundo começava a entender que a proteção de matas nativas traz muitos benefícios. Além de serem abrigo e fonte de alimento para os animais, as florestas sequestram e armazenam grande quantidade de carbono. Dessa forma, ajudam a regular a temperatura, a umidade e a qualidade do ar que respiramos. Eu falei, se a gente mantiver essa área com essa vegetação, a gente talvez esteja ajudando aqui a região, que quase não tem reserva, a manter uma certa temperatura, ter a evaporação, ter a chuva. Então eu fui mantendo. E aí foi a surpresa, né, que passou uma área que eu nunca mexi, passou a valer mais do que a área que eu tinha mexido. A proteção das matas acabou gerando um ativo financeiro ambiental muito valorizado, o crédito de carbono. O conceito não é novo, surgiu em 1997, durante um encontro das Nações Unidas sobre o clima. Na época, 84 países assinaram o Protocolo de Quioto, considerado o primeiro tratado internacional para controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O crédito de carbono é considerado a moeda do mercado de carbono. Ninguém sabia o preço da tonelada direito, como é que funcionava. 20 anos atrás, falava, mas falava pouco, sem ter uma base, né, para a gente saber, não tinha um parâmetro certo. Mas mesmo assim eu fui investindo nesse tema, fazendo as medições, fazendo a nossa base, colocando nas plataformas e tal. A fazenda preserva as florestas nativas há mais de 2 décadas, mas só começou a operar no mercado de crédito de carbono há pouco tempo. 5 anos para cá, a coisa mudou totalmente de figura, porque com esse aquecimento global, que eu não preciso dizer, a confusão que está havendo de climas e tal, a importância que virou o tema carbono é uma coisa muito importante, porque se ninguém cuidar... Eu escrevi há 14 anos atrás um pequeno livro que eu fiz,
que eu falei que o planeta estava com febre, tinha que cuidar para ele não pegar pneumonia e morrer. E realmente, quando eu falei isso há 14 anos atrás, o pessoal levou meio na piada. Hoje em dia eu estou vendo que eu não estava tão errado. A neutralização de carbono é uma opção legalizada para compensar o impacto ambiental provocado pelo mundo corporativo. De acordo com as regras do Protocolo de Quioto, cada tonelada de gás carbônico não emitida resulta em um crédito de carbono que pode ser comercializado com empresas que precisam alcançar metas de redução de emissão de gases poluentes. As empresas, você calcula o débito que ela tem de carbono. Então ela precisa de X mil toneladas para se neutralizar. Eu tenho do meu estoque e eu faço a compensação e passo os certificados. Todos os projetos desenvolvidos aqui fazem parte de um programa ESG. A sigla reúne 3 pilares extremamente importantes para as empresas hoje em dia: o meio ambiente, a área social e a administração responsável dos negócios. E as empresas, em busca de neutralizar carbono só, elas queriam uma coisa mais importante. Na mesma empresa, no mesmo local, preserva animais silvestres em extinção, cria animais silvestres em extinção, cuida de animais silvestres apreendidos do tráfico, depois solta. Depois tem a polinização, nós temos 400 caixas de abelha que fazem a polinização, que ajudam meus vizinhos que plantam. Quer dizer, nós temos uma série de outras coisas que as empresas começam a ter interesse. Como a gente tem uma criação de peixe para soltar no rio, a gente tem a preservação dessas onças, tem os papagaios, tem os tucanos, recupera, solta. As empresas começaram a ver a gente não só como carbono, elas querem neutralizar carbono e querem ajudar o meio ambiente. Na fazenda sustentável, não basta apenas proteger as reservas de mata nativa. Também é preciso plantar para garantir que a massa verde tenha vida longa. A propriedade ela não foi desmatada, ela não foi mexida, esses 4.000 e poucos hectares que tem de preservação. No entanto, a gente exige que faça um reforço florestal, visto que as árvores não são perenes, né? Elas morrem, então a gente vai fazendo essa recomposição dentro da própria mata. Aqui é o viveiro de mudas nativas e frutíferas. Todas as árvores plantadas aqui na propriedade saem daqui? Sim. Aqui são produzidas 300 mil mudas de forma rotativa, chegando a 1.600.000 mudas por ano. A primeira fase dentro do viveiro é a da germinação. Essas sementes aqui foi plantada semana passada. É olho de cabra, aqui temos também tamarindo, cedro rosa. Estão bem pequenas, né? Germinando. Estão bem pequenas, estão germinando. Antes do plantio, eles precisam escolher as melhores sementes. Essas aqui, por exemplo, foram colhidas aqui mesmo na propriedade. Como que vocês selecionam essas sementes? Muitas a gente usa para fazer uma quebra de dormência, no caso água quente, outras água fria, porque na natureza são passados no trato digestivo dos animais, né? Algumas sementes. Aí a gente faz uma seleção, como uma quebra de dormência, a água, por exemplo. Essa aqui é um falso pau-brasil. Aí vamos pôr na água, que ela vai ficar aqui em torno de umas 24 horas mais ou menos, para ela inchar, né? As que sobem não presta a germinação. Aí já faz uma seleção natural aqui na água. Aqui também é feita uma seleção genética a partir da árvore de onde são coletadas as sementes.
nós identificamos o melhor indivíduo daquela espécie de planta nativa. Esse indivíduo é identificado e localizado, marcado ali. Todo ano é feita a coleta da semente dentro da sazonalidade dele, e essa semente então é multiplicada. Então o objetivo é perpetuar essa genética boa dele e reproduzir na nossa área. E por que essa estrutura num viveiro que deixa a gente com esse calor? Então tem que ser assim mesmo para germinação da semente, tem que ser bem quente para estar germinando. As mudas também precisam de umidade para crescer. Quais espécies tem aqui? Aqui nós temos a copaíba, o angico vermelho, tem a guaritá, que está próxima aqui. Essa aqui já parece que está num tamanho legal. Tá, essa já está pronta para ir para rustificação. A rustificação é a segunda parte deste processo, onde a planta é retirada da estufa e entra em contato com condições não tão favoráveis. É um período de, vamos dizer, sofrência, que ela vai ficar aqui, exposta ao sol, chuva, né? Água, a gente vai dar para ela o suficiente para ela se manter aqui, para ela até rustificar totalmente. Mas por que sofrer? É que lá na estufa ela está protegida. Lá não tem sol, chuva, né? Aqui não, aqui ela está disposta, né, a esse tipo de clima, chuva, sol. Isso ajuda no quê? Fortifica ela, que aqui são escolhidas as melhores. Aqui sobrar da rustificação é transplantada no saquinho. Se ela sobrou, se ela sobreviveu, ela está mais forte para ser plantada. E isso, está mais forte. A muda que passa pela fase da rustificação tem mais chances de se tornar uma árvore sadia. E essa é a última fase desse processo de mudas. A ideia é que elas cheguem até um porte de cerca de 1 metro antes de serem plantadas. A maior parte das mudas é plantada na propriedade, formando corredores de biodiversidade de flora, principalmente nas margens dos rios que passam pela fazenda. É mais alimento para todas as espécies silvestres que vivem na região. Como nós fazemos bastante soltura de animais silvestres, a intenção é que esses animais pelo menos permaneçam na propriedade tendo uma oferta de alimento, para ter uma melhor adaptação no nosso bioma aqui, né? E ele ter alimento disponível para ele, não ter que se deslocar para as outras áreas atrás de alimentação. Mas nós também temos os parceiros que a gente trabalha, que às vezes solicitam mudas. Nós fazemos doações, visto que nós estamos no entorno de um assentamento muito grande. Então a gente faz a doação para, às vezes, recomposição de reserva legal do assentado. Colégios, a gente faz a arborização. O município, a gente tem uma parceria com o município. A gente também fornece plantas para arborização urbana. Todos essa gama aí de atividade a gente faz só utilizando o viveiro. Este bosque de eucalipto é parte de um projeto experimental na propriedade, mas o foco mesmo é o plantio de árvores nativas e frutíferas para conservar a biodiversidade e também aumentar o sequestro de carbono. Durante o crescimento, as árvores retiram da atmosfera o gás carbônico, principal responsável pelo aquecimento global, e liberam o oxigênio, melhorando a qualidade do ar. O carbono permanece retido na biomassa da planta até o final da vida dela. Esse mecanismo natural é a base da existência do mercado de carbono. O empreendimento ele gera uma quantidade de estoque de carbono, né, fixado na floresta,
e o qual a gente oferece para fazer a compensação dos clientes que emitem carbono, que praticamente todo ser humano e toda empresa vai ter um índice mínimo de emissão, e um dos serviços nossos é justamente calcular as emissões do cliente e fazer a compensação através do crédito que a gente tem de ativo dentro do programa, através inclusive de reflorestamento. O Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. Mas, diferentemente da média mundial, o perfil de emissões tem como causa principal o desmatamento. Em outros países, é o setor de energia. Existem várias formas de você gerar um crédito de carbono, né? Você pode tanto deixar de emitir, né, com alguma mudança no seu dia a dia, da sua empresa, etc., como, por exemplo, a troca de uma energia que vem de um combustível fóssil para uma energia sustentável, onde você deixa de emitir toneladas, tanto quanto a gente realiza aqui, que é realmente a remoção desses gases da atmosfera através, por exemplo, do reflorestamento, onde você pega o CO2, que é um gás que está na atmosfera, que é o que a gente pretende retirar, e na fotossíntese da planta ela quebra essa molécula e libera o O2, que é o oxigênio, que para nós é bom, e fixa o carbono, que é o C, no tronco da árvore, né? O mercado de carbono existe no mundo todo, mas cada país tem legislação própria. No Brasil, desde 2022, um decreto estabelece regras para a emissão de gases e a venda de títulos de compensação. Mas a regulamentação do setor ainda está em andamento e depende da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Na fazenda onde estivemos, em Itaquiraí, um engenheiro florestal faz o cálculo de fixação do carbono na vegetação. E como vocês quantificam esses créditos de carbono? Uma das formas é o trabalho de amostragem por um pedaço da sua floresta que você tem, e você mede cada indivíduo que está lá dentro, coloca a espécie, a altura e o diâmetro. E aí você faz um cálculo realmente de peso de toneladas da massa que foi armazenada ali naqueles troncos, tá? Isso é uma das formas, tá? Mas tem várias complementares que podem ser feitas via, inclusive, até satélite hoje em dia. Assim como ocorre com qualquer outra moeda, o valor do crédito de carbono também varia e é influenciado por questões econômicas, mercadológicas e ambientais de cada país. A gente oferece 34 serviços, né? Todos eles para compor uma cesta de serviços onde a empresa se beneficia por ela estar pagando por esses serviços ambientais. E quanto mais você agrega e mais você oferece dentro dessa cesta de serviços, mais o cliente fica satisfeito, porque ele atende a demanda que ele tem, né? Tanto para o consumidor final, que quer produtos mais sustentáveis na prateleira, tanto quanto uma grande empresa que faz os seus relatórios de sustentabilidade, estão exigindo das menores esse comportamento, essa conduta sustentável também. Quando essas empresas compram os créditos de carbono aqui do empreendimento, elas também estão, então, ajudando esses projetos, esses serviços que estão sendo feitos aqui em prol do meio ambiente. Exatamente, exatamente. No momento da adesão no plano dos serviços aqui nossos, você vai estar levando todos os serviços embutidos de uma forma completa. Dessa forma, são garantidos os recursos para custear, por exemplo, o criadouro e mantenedouro conservacionista de animais silvestres, que funcionam na propriedade. O mercado de carbono não é um setor isolado da economia. Ele faz parte de um complexo esforço global para combater as mudanças climáticas e manter a sustentabilidade no nosso planeta. Nós estamos no Rio Paraná, no canal Oeste, e do lado direito é a propriedade e do lado esquerdo já é o início do Parque Nacional de Ilha Grande, né? O Parque Nacional tem mais de 300 ilhas e ilhotas. São mais de 70 mil hectares de preservação.
A propriedade funciona como uma barreira para qualquer agressão ao parque, aos animais do parque, cai primeiro nessa barreira. Uma barreira de proteção. E uma barreira de proteção. Qual que é a importância do rio para a propriedade? O rio, ele além de fazer uma divisa natural, ele funciona como um abastecimento do lençol freático, né? Nós estamos em cima do aquífero Guarani. Nossa. Então é muito importante essa filtragem para que a água que seja da chuva ou do rio passe para o rio, para o aquífero, ela seja pura. Como eu te disse anteriormente, nós fazemos uma recomposição florestal. Na beira do rio, nós temos essa preocupação com a mata ciliar, importantíssima. Para você ter noção, nós já plantamos mais de 50 mil árvores na margem do rio Amambai e Paraná, com esse intuito. É bem bonito aqui. Não é bonito? É lindo.